Só que o Evangelho de São Marcos, que é um evangelho bastante querigmático e compacto, nos narra, só, se vocês repararam bem, só 2 versículos sobre as tentações. Diferente dos outros sinóticos, que fala do diálogo de Jesus com Satanás, ou melhor, pelo menos lá, como Jesus vence o diabo também na argumentação, o Evangelho de Marcos põe as tentações dentro do contexto da vida, do ministério, da abertura do ministério público de Jesus. E nesses 2 versículos nos traz, então, um aspecto bastante significativo, dizendo, em primeiro lugar, que quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito. O Espírito levou Jesus para o deserto e ele ficou no deserto 40 dias, foi tentado por Satanás, vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. São as únicas menções que o Evangelho de hoje fala sobre o deserto. Mas menções compactas, mais importantes, primeiro de todas é pensar que o Espírito de Deus levou Jesus ao deserto. É importante então entender o que significa o deserto, porque se o Espírito Santo, normalmente quando a gente pensa nos 40 dias do deserto, a gente só pensa no demônio, né? Infelizmente, e nas tentações, nos combates, que de fato existem. Mas se o Espírito de Deus, se o Espírito Santo levou Jesus ao deserto, há uma finalidade muito clara e importante que o deserto tem na vida de Jesus e por isso de toda a igreja. O deserto, simbolicamente, ele não é só um lugar inóspito, um lugar ruim de se viver, um lugar difícil, mas é o lugar que Deus demonstrou o seu cuidado com o seu povo. 40 anos o povo de Israel passou no deserto. Por 40 anos o povo fez a travessia à terra prometida. 40 dias Elias ficou também se preparando diante das missões. No Horebe também Moisés por 40 dias. Portanto, o deserto, se vocês olharem o contexto do Pentateuco, não é um lugar todo mal, porque há uma passagem bíblica inclusive que o próprio Deus diz: foi no deserto que eu achei meu povo. Porque a verdade é que o povo, quando era escravo no Egito, tornou-se um povo que eles sabiam quem era o Deus de Israel, mas as suas ligações profundas com Deus já não eram tão profundas assim. E por isso, no contexto do povo de Israel, no contexto do deserto, ali Deus e o povo vão criando um relacionamento mais profundo e mais significativo. Daí, pensar o deserto também na nossa vida espiritual, não é só pensar num lugar de uma situação de abandono, de solidão, um lugar de debilidade humana, mas também pensar num lugar aonde há refúgio, amparo, aonde se pode experimentar de modo particular o cuidado de Deus. Porque se você pensar, se nós fizermos um exercício aqui de lembrança do livro do Êxodo, nós veremos como Deus cuidou do povo de Israel ao longo de toda a travessia. Quando eles tiveram fome, foi Deus que providenciou comida. Quando eles tiveram sede, foi Deus que providenciou a bebida. Quando eles eram atacados pelas serpentes, foi Deus que providenciou a cura para aquela situação, que o próprio Jesus depois interpretou, está no Evangelho de São João, se eu não me salvo engano, que quando ele diz: assim como Moisés elevou a serpente de bronze, o Filho do Homem, quando for elevado da terra, atrairá todos a si. Ou seja, Jesus mesmo toma a experiência do deserto, do cuidado de Deus no deserto, para comunicar e dizer a beleza de que o cuidado de Deus no deserto agora é plenificado nele, que ele atrairá todos a si. Isso é muito importante, porque às vezes nós pensamos na quaresma como um tempo só de provações,
só de dificuldades. Na quaresma é o tempo que a gente tem para viver todas as dificuldades do mundo. Então a gente se impõe penitências as mais difíceis e é virtuoso. No entanto, a gente acaba tendo uma visão péssima sobre a quaresma, no sentido em que pensa só nas penitências. E aí é importante pensar, dentro desse contexto, que se Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito, foi para preparar seu ministério público. Para nós, o tempo da quaresma, nós também entramos por movimento do Espírito Santo. O Espírito Santo nos conduz ao deserto para a gente vencer as nossas autossuficiências e lembrar do cuidado de Deus. Uma das coisas que eu tenho estado convencido por diversas situações da vida, inclusive de muitas situações da vida particular, pensar que nós temos muita dificuldade de sermos cuidados. Já percebeu isso? Nós temos dificuldade de sermos cuidados. Nós temos dificuldade de pensar, e a gente fala do cuidado de Deus, Deus cuida da gente, mas a gente tem dificuldade de ser cuidado até por Deus. E por isso a gente tem muita dificuldade no deserto. A gente acha que vai vencer as tentações, vai matar no peito as tentações, né? Vai passar, não, eu sou forte, vou lá e vou vencer tudo. E a gente ficou 40 dias sem comer chocolate, e chega lá na Páscoa e diz assim: eu consegui ficar 40 dias sem fazer tal coisa, como uma expressão de autossuficiência que não tem nada a ver com a quaresma. A quaresma é para lembrar verdadeiramente como que o cuidado de Deus, que se manifesta claramente no deserto, imbuídos pelo Espírito, e é só o Espírito que nos faz entender como Deus cuida de nós. É o Espírito Santo, não tenho dúvida. É Ele que faz com que a gente compreenda como o Pai cuida da gente como filhos. Porque a gente trata às vezes Deus Pai com a mesma incompreensão e ingratidão que às vezes a gente trata os nossos pais quando cuidam da gente, não é? Quando nossos pais querem saber onde nós estamos, a gente fala assim: mas quer controlar minha vida? Filho novo é assim normalmente, né? E quer controlar minha vida, mas quer cuidar, quer proteger. Assim Deus também faz conosco, e às vezes a gente age com a mesma rebeldia. Isso não é questão de idade não, às vezes com os nossos cabelos grisalhos, ou com a falta deles, não é? A gente também age dessa maneira, criando obstáculos para que Deus cuide de nós. O deserto e por ele o tempo quaresmal é o tempo por excelência de vivermos isso, meus irmãos e irmãs. Viver a nossa vocação batismal. São Pedro, na segunda leitura de hoje, recapitula a primeira leitura quando fala da aliança com Noé. E nesse contexto ele então dá o sentido: se a arca de Noé salvou 8 pessoas, tirando os bichos, né? Ele salvou 8 pessoas, muito mais na arca da igreja e pelo dilúvio do batismo que nós recebemos, das águas do batismo, nós somos salvos. No fundo, se o deserto é para que nós experimentemos os cuidados de Deus, e é, de fato, nós devemos, sobretudo, lembrar que o cuidado de Deus não é só o cuidado daquele que mantém a sua criatura. Isso é verdade, né? Sistematicamente é muito claro isso, mas é o cuidado de quem se relaciona, e não só se relaciona, mas por causa do batismo, de fato, é filho de Deus. Saber que nos cuidados que Deus nos realiza é o cuidado paterno. O tempo quaresmal e o tempo pascal, em seguida, nos fará lembrar muito isso. Pelo batismo, nós morremos e ressuscitamos com Jesus. Assim como no deserto e pelas mortificações, nós devemos morrer e ressuscitar com Jesus, para que nós experimentemos a vida batismal. O que significa a vida batismal? A vida de filho de Deus. É uma graça tão grande que a gente pensa tão pouco. É uma graça tão grande que a gente pensa tão pouco. Ser filho de Deus, meus irmãos e irmãs, não é ato retórico.
a gente até diz isso, né? Quando a gente está cansado, ou quando tem alguma situação, a gente diz assim, eu também sou filho de Deus, preciso descansar, né? Mas isso é um ato retórico, simplesmente. O fato é que não é um ato retórico, é uma realidade. Pensar que Deus não me vê como um amontoado de coisas, um amontoado de células, sei lá, ou coisas assim. Mas Deus me vê de fato como filho pelo batismo. E o tempo quaresmal, as penitências quaresmais, as orações no tempo da quaresma, devem nos fazer, levados pelo Espírito Santo, porque São Paulo diz que só o Espírito pode causar em nós uma oração que de fato chame Abba, Pai, nós sejamos de fato e vivamos como filhos de Deus. Por isso peçamos a graça do Espírito, para que, levados ao deserto, sim, mas não o deserto infértil, o deserto do cuidado de Deus, o deserto que ao Satanás, é verdade, os evangelhos são bem realistas, não tem como esconder isso, mas se há o espírito maligno, muito mais há o Espírito de Deus que nos leva e nos traz de volta nessa relação filial com o Pai. Por isso, que Ele mesmo, o Espírito Santo de Deus, nos ilumine nesse caminhar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.